irmãos. Estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Jovens, Fé para crer na ressurreição de Cristo. No trimestre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Ao mesmo tempo que estamos estudando a respeito da fé, estamos também estudando a respeito dos temas apologéticos, defendendo aquilo que cremos. E a ressurreição de Cristo, como veremos, é a base da nossa fé. O texto principal diz: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Salmo 49:15. Resumo da lição: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. Então, no texto principal já vemos que a revelação, que é progressiva, no Antigo Testamento, embora não era claro a respeito da ressurreição, mas aqueles que morreram na esperança, tinham essa expectativa, como Jó, aqui como salmista, Jó mesmo disse, ainda que sua pele se desfizesse, ele sabia que o seu Redentor vivia e que por fim se levantaria e com seus próprios olhos ele o veria. Glórias a Deus. Então, o salmista também, como lemos, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então, essa ressurreição que é demonstrada, inclusive prometida a respeito de Cristo no Antigo Testamento, e também Deus operando milagres, ressuscitando mortos no Antigo Testamento, demonstrando que Ele tem poder sobre a vida e a morte. Ela é clareada no Novo Testamento, com o próprio Senhor Jesus ensinando e enfatizando as profecias do Antigo Testamento sobre a sua morte e ressurreição, e ele também opera esse milagre algumas vezes, e na sequência também os discípulos continuam operando esse milagre, ressuscitando mortos. Mas a ressurreição de Jesus é ímpar, pois ele ressuscitou para não mais morrer, sendo primícia daqueles que dormem. Todos nós também, aleluia, que passamos pela morte, ressuscitaremos um dia para nunca mais morrer, conforme o Senhor Jesus. Os objetivos da nossa lição são destacar as teorias a respeito da ressurreição, saber quais são as evidências da ressurreição de Jesus e compreender a natureza da ressurreição de Jesus. O texto bíblico se encontra em Lucas 24, de 1 a 7. E no primeiro dia de semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Glórias a Deus. A introdução diz o seguinte: prezado, você já deve saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e que antes da queda a morte não tinha domínio sobre a humanidade. Contudo, como um ser moralmente livre, o homem pecou, permitindo que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. Mas Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nossos pecados, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. Na lição deste domingo estudaremos a respeito da fé na ressurreição de Jesus Cristo e veremos que, se o Filho de Deus não ressuscitasse, não seria a nossa fé. Glórias a Deus. Então, o homem não foi criado para morrer, ele era para viver eternamente. Porém, ele decidiu, como na introdução já disse, como o homem tinha livre-arbítrio, era um agente livre, escolheu desobedecer, pecar. Deus deu orientação, mas o homem preferiu ouvir a voz do diabo, em vez de ouvir a voz de Deus. Caiu, pecou, e com isso veio a morte, como consequência do pecado. Então, nenhum de nós teríamos condições de nos resgatar a nós mesmos, pois todos os pecados e destituídos estavam da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então a gente já estava fadado, como diz lá em João, quem não crê já está condenado. Com isso, Jesus veio, aleluia, se tornou carne e sofreu o castigo por nós, a morte. Glórias a Deus. Então, ele derrotou o pecado, sendo fiel até a morte. E derrotou a morte,
demonstrando que ele tanto resolveu o problema da causa como a consequência. Derrotou a morte ressuscitando. Se ele não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Porque Jesus ressuscitando, ele nos dá a certeza da vitória, né? Ou seja, o castigo já foi pago, aleluia, e ele ressuscitando torna-se a primícia daqueles que dormem. Ou seja, também a maneira como o Espírito Santo o ressuscitou, ressuscitarão todos aqueles também que dormiram em Cristo, porque o pecado foi vencido e a consequência do pecado, a morte, também já foi derrotada. Glórias a Deus. O primeiro tópico fala sobre teorias a respeito da ressurreição. Na realidade, aqui vai tratar de falsas teorias, né? Então, homens que se levantam não crendo, semelhante a Tomé, como veremos aqui. Primeiro subtópico, a ressurreição aconteceu. A busca pela razão e provas incontestas da realidade levou muitos pensadores a duvidarem da ressurreição de Jesus Cristo. Otto Ephraim Lessing, filósofo alemão, foi um dos que colocaram a ressurreição em dúvida. Ele entendia que as verdades da religião estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão. Então, esse filósofo, esse poeta, dramaturgo Lessing, ele viveu na época do Iluminismo. Então, no momento de rompimento, com a igreja, pois havia, no período da Idade Média, o período das trevas. Então, se era treva, agora vem a luz. O Iluminismo ou a Ilustração, como era conhecido esse movimento. Então, nesse período do Iluminismo, as ideias são centradas na razão. Inclusive, alguns teólogos ou filósofos dessa época vão tentar querer salvar, entre aspas, a religião de si mesmo. De que forma? Tentando explicar tudo na base da razão. Então, esse filósofo ele vai acabar não acreditando na ressurreição ou nos milagres, ou não ter uma prova em conteste ou algo que pudesse ser explicado pela razão. Então, a gente vê aqui que essas teorias a respeito da ressurreição, essas falsas teorias, parecem muito com aquilo que Tomé sentiu. Eles querem uma prova, só crer se ver. Mas a própria palavra, ela nos revela relatos de testemunhas oculares. Então, até completar o Novo Testamento, muitas daquelas testemunhas ainda viviam, que viram Jesus, os próprios evangelistas, e até Paulo, a gente vai ver mais à frente que Paulo mudou radicalmente a sua vida porque viu Jesus. Ele era ao contrário, ele queria acabar com aquela seita, ele acreditava que o cristianismo era uma seita que precisava ser abolida, mas só vendo o próprio Jesus, que aparece para ele no caminho de Damasco, pode transformar a vida dele dessa forma, nesse giro de 180 graus. Deixou de ser o perseguidor para agora crer naquele Jesus que ele perseguia e fazer a vontade dele. Como ele lá no chão, com a luz cegando, ele disse: quem é esse Senhor? Então, ele entendia que aquela visão era do céu. Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glórias a Deus. Então, esses filósofos, esses teólogos, como veremos aqui, buscam acreditar nas coisas com uma explicação racional. Se não tiver explicação racional ou provas, eles não creem. Parece muito realmente com Tomé. Por isso entendia que as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. Assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil, porque deveria crer em algo que nunca viu e nem teve nenhuma experiência pessoal imediata. Para ele, os evangelhos não eram fontes confiáveis. Imagina, na verdade, ele não queria crer na revelação de Deus, na palavra. E aí, quando a gente vai analisar os evangelhos, a própria história, os elementos extra-bíblicos da história que mostram a evidência de Jesus, e inclusive desses seguidores que realmente não temiam a morte, que eram torturados e não negavam a Cristo, tinha um motivo. Eles viram Jesus, glórias a Deus. Eu conheci alguém que viu Jesus ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Mudou completamente o ânimo dos discípulos da igreja. Não se acovardavam mais, mas tinham coragem porque sabia em quem tinha crido, sabia que o Redentor deles vivia, como Jó também cria. No centro da discussão do iluminismo estava a ideia de que ser forçado
aceitar o testemunho alheio equivaleria a comprometer a autonomia intelectual do ser humano. Conforme a ótica de Lessing, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu em um grande equívoco. Então, nesse movimento, muitos tentam salvar a religião de si mesmo, como citei há pouco, no sentido de que tinha que se explicar a Bíblia pela razão. Né? Então, para isso, tinha que subtrair, né, o sobrenatural, o milagre. Né? Então, a ressurreição para ele não existia, né? Porque não tinha como ele explicar com a própria razão. E não acreditava nem na história, nem nas evidências históricas desse acontecimento. Segundo subtópico, a ressurreição é um mito. Então, vamos falar aqui de mais uma teoria, falsa teoria sobre a ressurreição. Alguns filósofos influenciados pelo iluminismo buscaram compreender a fé cristã a partir do pressuposto de que milagres são impossíveis. Então, se é para ser explicado pela razão, o sobrenatural, né, o milagre, não encaixa, tal como a ressurreição. David Friedrich Strauss desenvolveu a ideia da ressurreição como mito, sem a resposta do milagre. Ou seja, para ele, a crença na ressurreição de Jesus não deve ser explicada como uma resposta à vida que foi restaurada literalmente, mas sim como algo que ocorre na fé das pessoas. Então seria como se fosse uma lenda, um mito. E as pessoas, né, abraçaram essa lenda, né, e começaram a pregar a respeito disso, segundo esse teórico aqui, Strauss. Né? Então o que acontece? Para ele era algo concebido na mente, uma projeção da memória, que levou à ideia de uma presença viva. Né? Então as pessoas estavam crendo em uma lenda de Cristo ressuscitado. Por isso eles arriscaram suas vidas, foram pregar o Evangelho sem temer. Né? Então não tem sentido, né, as pessoas mudarem radicalmente, né, se tornarem tão corajosas, irem a ponto de morrerem numa arena sem negar a Cristo por uma lenda, né? Então, ou por um mito, como dizia aqui o Strauss. Portanto, de acordo com ele, um Cristo morto literalmente foi transformado em um ressurreto imaginário e mítico. Então, Strauss populariza a falsa ideia de que os evangelhos possuíam um caráter mítico, por apresentarem pessoas que compartilhavam uma visão mítica que dominava o mundo no qual estavam inseridos. Então, acredito que toda a revolução, né, que o cristianismo provocou foi baseado em pessoas crendo ali em um mito. E como vimos aqui, o iluminismo tinha essa característica, né, de tentar subtrair o milagre sobrenatural, ou seja, não crendo na palavra, na revelação da palavra de forma alguma. Né? Se a Bíblia diz, a gente compreende de forma literal, né? Não apenas algo metafórico. Né? Jesus ressuscitou só, né, na fé dessas pessoas, não. Ele ressuscitou, aleluias, e a gente percebe que muitas situações, como veremos mais à frente, né, os soldados de Roma estavam guardando ali o corpo. Né? Se por acaso o corpo tivesse existido, né? Se realmente houvesse, se Jesus não tivesse ressuscitado, eles apresentariam esse corpo para acabar com o cristianismo, para encerrar a história no começo da igreja. Mas não, eles não tinham como fazer isso. Aleluia, porque Jesus ressuscitou e se mostrou vivo para os discípulos e mais de 500 testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como já falamos, esses homens estão na época do iluminismo, e naquela época tinha que se explicar pela razão, estavam querendo romper com a igreja, né? E tinha então que haver uma salvação da religião através da razão. Terceiro subtópico, a ressurreição não é um fato histórico. Agora vamos falar de uma outra falsa teoria. Um dos que dialogou assim foi o Rudolf Bultmann, teólogo alemão, né? Que já estudamos na lição passada. Né? É um teólogo da teologia liberal, ele é um representante da teologia liberal, embora haja algumas contribuições dele para a teologia. Infelizmente, ele queria fazer essa leitura da Bíblia, demitificando, né? Tirando os mitos que eles achavam que não cabia mais crer nisto numa época de modernidade. Né? Se fosse hoje, ele diria, né, com a internet, com as vacinas, né, não cabe mais crer nessas coisas que a Bíblia fala. Né? Então,
São os Tomé de suas épocas, né? Ele entendia que na era científica seria simplesmente impossível acreditar em milagres e na ressurreição corpórea de Cristo. Para ele é impossível recorrer ao auxílio da medicina ou das descobertas científicas modernas e ao mesmo tempo acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres apresentados no Novo Testamento, né? Então ele já fazia essa comparação com a ciência desde a época. Imagina se fosse hoje. Ele buscaria mais argumentos para não crer. Apoiado em uma filosofia existencialista, ele propôs uma nova interpretação do Novo Testamento. A ressurreição, segundo seu pensamento, deveria ser entendida como um mito, né? Então ele também fazia essa leitura, subtraindo todos os milagres, né? Tudo que o mar vermelho se abrindo, tudo que é sobrenatural, tudo que é milagre, né? Ele tinha que fazer uma leitura metafórica ou conforme, né, o que o leitor queria, né, e não o que a palavra revelava. Não concordamos e nem aceitamos a proposta de Bultmann, pois, embora a doutrina da ressurreição dos mortos não estivesse plenamente revelada nas partes do Antigo Testamento, conforme Isaías 26:19, Daniel 12:2, né, então tinha sim, né, a revelação, só que como é progressiva não estava clara, mas os homens de Deus já tinham essa esperança da ressurreição. Também havia o ressuscitamento de algumas pessoas, né, como Elias, ressuscitou o menino, também Eliseu, né, até quando Eliseu morre, está lá enterrado, vem trazendo um soldado morto, né, quando joga ali, cai sobre os ossos de Eliseu, também o soldado ressuscita. Então já estava claro nas páginas do Antigo Testamento que o Senhor é o dono da vida, aleluia, e a morte não é impedimento, não é uma impossibilidade para o nosso Deus reverter. O Novo Testamento registra vários casos de pessoas que experimentaram o ressuscitamento e algumas foram efetuadas pelo Senhor Jesus, enquanto outros os seus apóstolos, né? Então, o Novo Testamento está recheado, né? Jesus ressuscitando, o filho da viúva de Naim, Lázaro, e na sequência os apóstolos também ressuscitando Dorcas, ressuscitando Eutico. Então, a gente percebe que essa revelação que no Antigo Testamento não era clara, no Novo, né, já está em plena luz, né? E o próprio Jesus dizendo que ia ser entregue aos pecadores, seria crucificado, mas ressuscitaria ao terceiro dia, e o que ele falou se cumpriu. Também já eram profecias que constavam no Antigo Testamento a respeito do Messias. Entretanto, em todos esses casos, exceto na ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas morreram novamente, né? Então, Deus intervém, né, na ordem natural, ressuscitando, mas aquelas pessoas morreram, a não ser Jesus, né? Jesus inaugura um novo nível de ressurreição, ou seja, a ressurreição daqueles que têm um corpo glorificado e não morrem mais. A morte já, o último inimigo já foi derrotado, aleluia, a partir do momento que recebe o corpo glorioso. Glórias a Deus. E da mesma forma que o Espírito ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará. Segundo tópico, evidências da ressurreição de Jesus. Então, vimos algumas doutrinas falsas, né? Podemos facilmente derrubá-las, né? Olhando para a história, olhando para a palavra, pelas testemunhas, né? Os evangelistas, como veremos aqui, e todos aqueles que foram impactados por essa ressurreição, a ponto de, como já falamos, pregar o Evangelho para todo mundo, aleluia, sem negar a Cristo mesmo, sob ameaça de morte. Primeiro subtópico, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma das verdades fundamentais do Evangelho. A outra é a sua morte expiatória. 1 Coríntios 15, 1, 3 e 4. Cremos que Cristo morreu por nosso pecado e que Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas um ato heróico de algum mártir, como tanto outros que já ocorreram, né? Então, se Jesus não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. A Bíblia diz que aqueles que esperam Jesus só nessa vida são os mais miseráveis dos homens, que nós devemos ter a expectativa da ressurreição de Jesus, aleluia, e na sequência nós, louvado seja o nome do Senhor. Então nós esperamos Jesus não só nessa vida, mas no porvir, na eternidade, quando encontraremos com Ele. A ressurreição é a afirmação da divindade de Cristo. Sem a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a fé cristã seria em vão. Então, nós não temos só um herói, um mártir que morreu. Nós temos um Deus que se tornou carne, foi fiel até a morte
e a morte não pôde segurá-lo, ele ressuscitou e ele recebeu de volta a sua glória. Aleluia, pois ele é Deus. Louvado seja o Senhor. E as suas promessas são infalíveis. Como diz lá em Tessalonicenses, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão transformados também em glória para poder se encontrar com o Senhor Jesus. Segundo subtópico, as evidências do Evangelho. Mateus 28, 1-10, Marcos 16, 1-8, Lucas 24, 1-12 e João 20, de 1-10. Temos nos Evangelhos 4 relatos independentes a respeito da ressurreição de Jesus. Embora exista harmonia e coerência entre eles, a harmonia nas narrativas se deve ao fato de que são relatos pessoais de diferentes indivíduos. É simplesmente improvável que 4 pessoas se sentassem para escrever separadamente um relato que já havia ocorrido. É preciso mais fé para acreditar nisso do que para crer na veracidade das testemunhas. Glórias a Deus. Então, os evangelhos foram escritos em momentos distintos, em lugares separados. Aleluia. E mesmo assim, tem os 3 evangelhos que são sinóticos, são a mesma vista sobre vários olhares. E o evangelho de João complementa também nesse ponto. Eles são todos harmoniosos, coerentes. 4 testemunhas contando, aleluia, o mesmo fato. Aleluia. Glórias a Deus. Então, temos esses evangelistas como testemunha. E para o judeu, um testemunho de 2 ou 3 testemunhos já era válido. Então, temos 4. Além do próprio apóstolo Paulo, que também se enquadra como testemunha e vai nos ensinar a respeito da ressurreição. Terceiro subtópico, evidências circunstanciais. O cerne da mensagem para os cristãos do primeiro século era a ressurreição de Jesus Cristo. Se acredita que eles usariam uma mentira como pedra fundamental de sua pregação incrédula, será que estariam dispostos a morrer por causa de uma fraude? Nem fraude, nem mito, nem uma lenda, mas uma realidade vista por eles, com testemunhas oculares. Como eu falei, quando encerra o Novo Testamento com a revelação, o período da revelação Apocalipse, então as testemunhas, muitas delas ainda estavam vivas. O próprio Paulo diz isso, muitos já morreram, mas tinha alguns vivos. E que Jesus havia também aparecido a ele como um filho abortivo, o derradeiro. Um outro fato circunstancial foram os primeiros discípulos passarem a se reunir no domingo. Então, mais uma evidência circunstancial. O dia mudou, era sábado, os judeus só criam no sábado, mas por que então mudaram para o domingo? Os cristãos, os judeus continuaram no sábado. Mas por que os cristãos começaram a se reunir no domingo? Nada é mais complexo que mudar dia sagrado, pois é um costume enraizado. Outro aspecto que deve ser levado em consideração foi a mudança de atitude dos discípulos. Após a crucificação, eles ficaram arrasados, desiludidos, seguiram outros caminhos, porém, após se encontrarem com Cristo ressurreto, sua disposição foi alterada. Então estavam lá tímidos, fechados, aqueles 2 foram para Emaús. Então, mas depois que encontraram Cristo, Jesus falou que em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, tudo isso se confirmou, se cumpriu, e aqueles discípulos que outrora estavam abatidos, desanimados, foram revigorados de tal forma que incendiaram o mundo. Terceiro tópico, a natureza da ressurreição de Jesus. Primeiro subtópico, uma ressurreição literal. Então, vimos teorias contrárias, vimos aqui as evidências, evidências em relação à fé, em relação ao testemunho, em relação às circunstâncias que foram outros após a ressurreição e moveram a igreja para cumprir o ídolo do Senhor e ser fiel até a morte. E agora vamos falar sobre a natureza, como é essa ressurreição. Uma ressurreição literal. Foi o próprio Jesus, depois de ressuscitar, que afirmou: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes, eu tenho." Lucas 24, 39. Então, literal, não foi mito e não é metafórico. O próprio Jesus diz: toque, A ressurreição de Jesus foi um evento físico no qual o seu corpo foi revivificado. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo assevera que toda a fé cristã seria falsa, caso a ressurreição de Jesus
não tivesse acontecido de forma corporal. 1 Coríntios 15, 14, 15. O segundo subtópico é os discípulos no caminho de Emaús. O texto de Lucas 24, 3 a 35 mostra enquanto que 2 discípulos de Jesus estiveram com ele no caminho de Emaús. Depois de sua ressurreição, o texto bíblico nos diz que Jesus havia ressuscitado com um corpo físico e tangível. João também relata no capítulo 20, de 10 a 18, a ressurreição do Salvador. Nos relatos dos evangelhos, podemos observar que as pessoas para as quais o Senhor apareceu viram o seu corpo, conversaram com ele e até mesmo chegaram a tocar em seu corpo. Não se tratava, portanto, de uma visão ou sonho, mas de um encontro real. Inclusive, comeram com ele. Os discípulos que iam para Emaús comeram ali o pão com ele. E os discípulos que estavam lá pescando também comeram peixe e pão com Jesus. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus foi ímpar, Então vimos que é literal. Falamos sobre esses discípulos no caminho de Emaús. Mais testemunha, além, mais à frente vai dizer a Bíblia que ele foi visto por 500 pessoas. E o terceiro subtópico, a ressurreição de Jesus foi ímpar. A ressurreição de Jesus difere de todas as outras narradas nas Escrituras Sagradas, pois ele é o Deus que se fez carne. João 1,14. O que morreu por nossas transgressões, Romanos 4,25, e ressuscitou para a nossa justificação, 4,25. Então, Jesus ressuscitou para não morrer mais. Foi de ímpar também nesse sentido. Os outros que ressuscitaram no Antigo Testamento e no Novo Testamento voltaram a morrer. Mas Jesus não. Sendo, como diz aqui, o nosso perdão dos pecados e a nossa justificação. Concluindo, irmãos, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18. Entretanto, se alguém está determinado e não crê, os iluministas, aqueles filósofos, teólogos que se levantaram contra o sobrenatural que a Bíblia revela, ou hoje, as pessoas incrédulas, como Bultmann, que acham que a ciência tem se multiplicado e já não cabe mais a Bíblia, a Bíblia já está ultrapassada. Então, para esses, nenhum argumento convencerá. Mas o Espírito é o que convence, continua ativo no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 a 11. Então, quem não quer crer, só o Espírito Santo mesmo para fazer o milagre. Não tem argumento. Essa lição toda aqui não vai fazer ele crer. Aleluia. Mas para quem crê, já pode se alegrar como os discípulos que viram Jesus no primeiro dia e passaram uma semana alegre. Mas Tomé, que não estava no meio, ficou uma semana perturbado. Mas Jesus teve misericórdia e apareceu para ele também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E na próxima lição, fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Crendo na ressurreição, na recompensa eterna, mas também ao castigo eterno para aqueles que não querem a salvação que Jesus dá gratuitamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma lição. Te louvamos pela vida de cada servo teu, Pai, que tem, aleluia, essa viva esperança no seu coração. Aleluia, que te conhece, Pai, e tem comunhão contigo, sente a tua presença. Aleluia. Ora e o Senhor responde. Obrigado. O Senhor merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Abençoa a tua igreja, Pai. Acrescenta a fé dos jovens, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.